Salve, salve meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Papo do Coração, esse podcast de médico para médico, de médico para os nossos pacientes, sempre trazendo assuntos de muita relevância para o nosso dia a dia, para a nossa carreira médica e de interesse geral do nosso público. E sempre aqui destacando o apoio institucional aqui no Amaral Costa, Medicina Diagnóstica, 70 anos cuidando da sua saúde, e da Clínica SOS Consulta, Saúde Acessível para Todos. Hoje teremos como convidada a doutora Ellen Vieira, especialista em Direito na Saúde. Ellen, muito bem-vinda. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, como é que você se interessou por este nicho dentro do direito. Inicialmente, quero agradecer, Rodrigo, o convite. É sempre muito bom a gente falar com médicos, né, que são pessoas esclarecidas e que buscam realmente essa informação, né, para se proteger, para proteger seus pacientes. Então, para mim, eu adoro falar sobre esse assunto, então te agradeço inicialmente pelo convite. Bom, eu sou... como é que eu caí na saúde, né? Eu sou advogada, já tem 15 anos. E foram 10 anos trabalhando com empresas no geral. Daí, empresas no geral, a gente pensa que se acostumou a trabalhar para a empresa. Recebi um convite, do nada, assim, de paraquedas, por conta da experiência no empresarial, para trabalhar, compor o jurídico interno de um grande hospital aqui em Belém. E nisso, eu percebi que não se tratava de uma empresa qualquer, né? Então, a gente já começa desmistificando aí. Um hospital, uma empresa de saúde, ela não funciona como uma empresa qualquer. Então, ela tem muitas peculiaridades. E nessas peculiaridades eu fui levada a aprender sobre o direito médico, sobre o direito hospitalar, sobre o direito da saúde, para que eu pudesse realmente assistir de forma plena aquele hospital e todos os profissionais ali dentro, porque a gente acaba também tendo muito contato com médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais da saúde ali dentro. Então, essa sou eu, né? Ellen Vieira, advogada, estou aí há 5 anos praticamente exclusivamente com a saúde. E aproximadamente 4 anos depois ali de trabalhar dentro desse hospital, eu venho a sair para trazer essa gama de conhecimentos também para o mercado de clínicas, para o mercado de laboratórios, para que a gente pudesse também fazer um trabalho aí fora de uma forma mais livre dentro da consultoria, até porque sou mãe, então a mãe acaba precisando ter uma flexibilidade, né, de horários, né? Então, vem atuando com a consultoria para a parte do direito preventivo para clínicas, hospitais e laboratórios. Isso que é interessante, você tocou já num ponto muito legal, que é a questão do direito preventivo, né? E a gente sempre fica naquela, eu espero nunca precisar de um advogado, né? Só que você pode agir preventivamente, né? De que forma é isso? Vamos começar falando de um consultório médico. Preciso ter esse apoio no meu consultório ou não? Tá tudo certo, é só abrir minha portinha ali, botar a bandeira de açaí, dizer que eu estou atendendo e tá tudo ok. Como é que funciona isso? Para consultório, primeiramente. Começando de uma estrutura pequena de consultório, né? Muitas vezes o médico pensa que ele se for só consulta, ele não opera, né? Então vamos falar ali que, sei lá, é um clínico geral que vai só receber paciente, analisar exames e encaminhar para especialistas, né? Só que a gente tem uma estrutura por trás. Como assim? Eu tenho, por exemplo, hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, que confere várias obrigações para os profissionais de saúde. São, na verdade, no geral, mas quando a gente está falando de serviços de saúde, os dados de saúde são um dos mais sensíveis, né, que tem na lei. Então, ali você já lida com dados. E se a gente pega aquele consultório antigo, que está ali na fichinha, né, como é que esses dados são armazenados? Por quanto tempo esses dados são armazenados? Às vezes a gente não pensa na função, por exemplo, de um balcão mais alto. Um balcão mais alto, ele serve para que as pessoas que cheguem não consigam ter acesso a documentos, a tela de computador. Então, às vezes, é uma mesa da secretária, o computador está na altura nossa ali, que chega. Então, a gente já consegue ver ali os prontuários em cima da mesa, o nome do paciente,
Tudo isso é infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, às vezes, quando você chegar naquele consultório que você só vê um pouquinho da testa da secretária, você já sabe que tem um motivo para isso estar acontecendo. Tem uma razão. Não foi só estética. Não foi só estética. Não sei se lá no passado, quando talvez, né, as pessoas, os arquitetos pensaram nisso ou não, mas hoje ele tem essa função. Então, hoje o balcão do médico já ganha essa função ali da secretária do médico. Olha, muito provavelmente muitos do que vão assistir a gente nunca ouviram falar disso. É possível, porque são dados expostos. Às vezes eu chego numa clínica, num consultório, e tem ali a ficha do paciente em cima da mesa da secretária. Aquele momento que eu estou esperando, eu posso abaixar minha cabeça e eu sei toda a vida do paciente ali, muitas vezes, o que ele tem, qual foi o último atendimento, não sei, o telefone, CPF. Aquilo ali são dados sensíveis e que estão expostos ali para qualquer pessoa ver. E com a digitalização, prontuários eletrônicos, como é que fica esse cuidado? A gente falou daquele do papel, do registro, né? Do mais antigo era assim mesmo. E hoje, com o avanço da tecnologia, e a maior parte das pessoas hoje usa prontuário eletrônico, né? Tem alguns que são mais resistentes ainda, mas a maior parte aí já usa prontuário eletrônico. Como é que é isso? Daí a gente parte para a parte em que eu preciso saber quem está tendo acesso àquilo ali. Ele é guardado por senha, a secretária vê todo o prontuário do paciente ou só algumas partes, porque eu preciso ter algumas barreiras. A secretária não precisa saber que aquele paciente tem um HIV, tem uma suspeita ali de doenças que muitas vezes são até estigmatizadas, então ela não tem por que saber o diagnóstico ou informações de saúde. Ela tem que saber informações para efetuar pagamento, né, para efetuar agendamento. Então, eu preciso ter barreiras nos meus sistemas, né? Então, eu uso um sistema de prontuário eletrônico em que eu dou a senha, o acesso livre para minha secretária. Aí, quando eu trago para a proteção de dados, também eu tenho ali digamos assim, um probleminha, né? Porque também eu não tenho essa barreira. Então, quando a gente vai para a digitalização, a gente tem o risco de uma invasão. Claro que para um consultório é muito menor, os hospitais eles sofrem mais esses ataques, é bem normal até, porque tem sequestro de dados, enfim. Mas quando a gente está falando de um consultório, eu tenho ali uma possibilidade de um vírus, né, de vazamento de dados ali. Então, quando a gente vai analisar também, quando traz para o digital a proteção desses dados que o médico guarda do paciente, eu também preciso ter alguns cuidados ali, principalmente porque às vezes é o médico e a secretária. Geralmente, vamos lá, a secretária sabe a vida inteira, tanto do médico quanto dos pacientes. E aí, se eu trago para a Lei Geral de Proteção de Dados, isso não pode, né? Então, a gente também tem um trabalhinho a fazer ali de mudança de processos mesmo, assim, de fluxos, de estabelecer alguns protocolos de segurança desses dados. E de documentação? Por exemplo, uma consulta. Tem alguma documentação em especial que seria interessante ter, atuando de forma preventiva? Porque nós estamos, efetivamente, apesar de a gente não gostar, os médicos não gostam de falar que olha, é um mercado, olha, isso é uma relação de consumo, olha, isso aqui, os médicos não gostam disso, de uma forma geral. Mas Então, né? O que acontece? Hoje em dia, a polêmica vem há muito tempo, né? O que a gente tem que observar é que há, sim, a prestação de um serviço. Se eu vou enquadrar ou não no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, não vai mudar tanto o fato das minhas obrigações. Então, assim, eu presto um serviço. A diferença é que eu não te entrego uma finalidade, eu te entrego um meio. Então, eu te entrego, vamos lá, você vai me trazer o seu caso, eu vou fazer a análise dele com exames complementares ou não, vai depender do caso, e eu te entrego uma possibilidade de tratamento, ou possibilidade de tratamento, onde nós vamos juntos construir o que vai ser feito. Porque muitas vezes, hoje, o médico enfrenta um problema. O paciente chega dizendo, eu quero tal tratamento que eu vi no Google, né? Mas também, às vezes, o paciente enfrenta um problema em que o médico põe o tratamento, mas ele não dá as outras alternativas. Então, é uma via de mão juntas, assim, né? Não é nem só dupla, a gente vai junto. Então, eu presto um serviço em que eu te dou todas as informações para que você decida. Isso opções, né? Opções alternativas.
Dentro disso, quando a gente vai para a área de documentos, o que eu preciso saber? Que se eu vou propor um tratamento para o paciente, eu entro com o termo de consentimento, livre e esclarecido. É uma simples medicação, né? Uma gripe, alguma coisa menos complexidade, eu não preciso burocratizar essa relação. Eu vou passar, como o próprio conselho determina, né? Eu vou passar a medicação sem indicar marcas, eu vou passar a medicação e ele vai comprar a marca que ele quiser lá na farmácia, né? Então, dentro dessa relação pequena, dentro de um consultório, eu não preciso burocratizar tanto a minha relação realmente. Mas quando eu vou para aumentar a complexidade do tratamento desse paciente, a gente também tem que aumentar a complexidade de documentação para a proteção de ambos os lados. Então, se eu vou propor, por exemplo, uma terapia injetável ali no ambiente do consultório, no ambiente da clínica, enfim, aí eu já passo a ter que ter uma proteção maior e aí falar dessa burocratização de termos de consentimento. Existe algum outro documento além do termo de consentimento? Olha, o primeiro de todos, assim, da porta de chegada, essencial, eu acho que todo médico faz, a anamnese. É o primeiro ponto. E dentro da anamnese, eu tenho direitos e deveres. Eu tenho o direito do paciente, né, de ter o seu caso ali inicial analisado, mas ele também tem o dever de ser claro e verdadeiro. Por quê? Porque a partir do momento, e o senhor sabe melhor do que eu, a partir do momento que o paciente omite situações, ele vai prejudicar o diagnóstico e o tratamento. Então, a anamnese é essencial. Todo mundo tem que registrar no prontuário, né? Registrado. Sim. Então, essa anamnese tem que estar no prontuário do paciente e ela tem que ser uma anamnese minuciosa, ao meu ver. Porque muitas vezes, eu vou lhe dar um exemplo. Uma vez, fazendo um estudo sobre doença de Chagas, eu cheguei a números ali que é o último diagnóstico pensado. E, às vezes, não é investigado hábitos daquele paciente. Então, quando você vai para o instituto fazer pesquisa, a gente percebe que o grande problema do diagnóstico de Chagas, que teria que ser comum, que é típico da nossa região, é que é a última pergunta a ser feita. Os hábitos alimentares, por exemplo, daquela pessoa. Então, na anamnese, ela tem que ser uma anamnese detalhada para aquela especialidade, inclusive buscar hábitos sociais da pessoa. Muitas vezes a gente percebe nas fichas de anamnese somente dados de saúde, mas e se a tua especialidade impacta também o hábito social daquela pessoa, cultural, enfim. Também é interessante que a ficha de anamnese seja específica e personalizada para aquele profissional. Na faculdade eles ensinam dessa forma. Quando a gente pega umas fichas de esmiuçar tudo. É que a correria do dia a dia hoje em dia, vai atender convênio. O valor é baixo. Aí o caboclo quer atender em 5 minutos, que não é ideal. A própria Organização Mundial de Saúde fala em pelo menos 15 minutos, né? Mas o que a gente vê hoje em dia é essa deterioração das relações, né? Relações médicos com convênio, a gente vai chegar nesse ponto, relação médicos e a relação médico-paciente fica prejudicada. Não tenha a menor dúvida disso que é prejudicada. Hoje a gente vive assim, realmente assim, como é que eu administro esse conflito? Tempo, qualidade e financeiro. Né? O resultado econômico disso, porque o médico não vai morrer de fome também. Eu entendo, só que nesse ponto, o médico também não pode esquecer que aquilo é um risco para ele. E que se ele está ganhando R$50 numa consulta, ele pode vir a pagar 50 mil num processo. Então, compensa o risco? Tem que trabalhar com risco mesmo, é que nem investidor de bolsa, né? Você tem que trabalhar com risco. E aí, buscar minimizar os riscos. Claro que você não vai fazer uma anamnese ali de 50 páginas, mas pensar dentro daquela especialidade quais são as perguntas essenciais para diagnosticar alguma doença relacionada àquela especialidade. Para não deixar passar um possível diagnóstico, esmiuçar tudo, né? Então, a anamnese ela é fundamental. Maravilha. Então, registro no prontuário, eventualmente, se você for evoluir para um tratamento que você vai não uma receita em si, mas um tratamento, por exemplo, na sua clínica, ou uma cirurgia, ou algum procedimento outro, o ideal é partir para um termo de consentimento e deixar tudo às claras. Contrato de prestação de serviço é necessário? Depende da complexidade da prestação de serviço também. Eu sempre falo que vai depender, no direito a gente brinca desde a faculdade que tudo depende. Vai depender da análise daquele caso específico, da especialidade que o médico atua,
Mas nesse caso, antes de partir para o contrato, só para não perder uma coisa, o termo de consentimento é livre e esclarecido. Esclarecido. Porque qual é o grande gap que eu visualizo nos termos de consentimento que eu analiso? É muita complexidade na linguagem. Então, muitos termos técnicos que o paciente não entende. Então, na justiça, isso é facilmente descaracterizado. Não fica esclarecido. Não fica esclarecido. Ele vai olhar aquilo, não vai entender. Muitas vezes o paciente tem vergonha de perguntar. Quanto menos esclarecido, mais vergonha ele tem. Então, ele assina sem perguntar. E, às vezes, esses termos são passados na porta do centro cirúrgico por um auxiliar do médico. Então, não teve esclarecimento, ele é facilmente descaracterizado. Daí... Tem exemplos de condenações só pelo fato... Expõe o profissional a risco aí. A risco. Quem negligencia... É a negligência informacional, que a gente chama no judiciário. O médico agiu direitinho, mas ele foi negligente ao passar a informação. E nesse caso, não houve a plena prestação do serviço, como se entende. E aí pode se enrolar. E aí se enrola. Pode se enrolar. E aí, quando a gente amplia um pouquinho mais esse leque, vamos para dentro de uma clínica agora. Tem multiprofissionais, aí eu não estou nem... Podemos falar até dos multiprofissionais médicos, várias especialidades, mas também com uma policlínica, com profissões diferentes da área da saúde lá dentro. Sim. E aí, aumenta a complexidade, aumenta também a burocracia. Como é que a gente vai tratar isso aí? Porque daí ali a gente primeiro vai ter contato com diversos conselhos, então cada conselho com sua normativa para cada profissão, né? E aí, dentro disso, eu tenho diversas necessidades de documentos, seja de termos de consentimento, ou termos de ciência mesmo, que às vezes eles precisam só tomar ciência. Ciência do quê? Por exemplo, dos cuidados que eles precisam ter em casa para que aquilo não se perca. Normalmente isso é muito comum na fisioterapia. Então eu tenho cuidados que o paciente tem que fazer em casa, ou exercícios que ele tem que levar para casa para que aquele tratamento na fisioterapia seja eficaz, né? Quando a gente está falando de odontologia também, eu tenho muito pós-operatório em si, né? Tem muitas minúcias que o paciente precisa seguir, senão põe tudo a perder ali dentro do tratamento. Quando a gente está numa clínica que é multiprofissional, o que a gente precisa analisar quais as especialidades e as normativas de cada conselho, para conseguir fazer documentos personalizados. Eu sempre falo do personalizado, porque padrão não adianta. Então, não existe chegar no seu consultório, se eu tenho uma receita padrão, puxou aqui e entregou para o paciente, né? Vai analisar o caso dele. Não que vá ter que fazer um termo diferente para cada paciente, mas a gente tem algumas lacunas que precisam estar ali para o médico colocar e individualizar para aquele paciente. Então, quando a gente está numa clínica multiprofissional, a gente analisa dessa forma. Se eu vou para a área de contratos, também. Então, a questão de contratos, eu tenho tanto o contrato do profissional com o paciente, e aí depende muito da complexidade desse tratamento, é um tratamento continuado ou não, um tratamento... simples, não tem por que burocratizar a relação se é um tratamento simples. Mas se na clínica eu vou fazer várias sessões de alguma coisa, é interessante eu já documentar isso num contrato. Até porque o que acontece se o paciente faltar a sessão, né? Então a gente começa a esmiuçar os direitos e obrigações. O contrato, ele basicamente existe para deixar ali expresso quais são os direitos e as obrigações de ambas as partes, tanto do paciente quanto do profissional. E eu também vou ter ali os contratos do profissional, desses profissionais com a clínica. Da clínica com os equipamentos que ela adquire e por aí vai. Né? Então, dos profissionais com as clínicas é um negócio interessante, né? Porque a maioria... Não tem. Não tem. Não tem nenhum tipo de relação. Na verdade, tem a relação, mas a relação de entrar lá, fazer, receber e sair. Isso. Né? Mas isso aí precisaria estar... preto no branco, como se fala. Eu gosto que as coisas... Também, assim, eu sou advogada, eu vou dizer que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas nem é tão isso. Porque, assim, a gente já passou da época do o que está dito vale mais do que o que está escrito, né? Na verdade, o que está escrito, ele vem só consolidar aquilo que de fato acontece. Mas por quê? O contrato, ele tem eu digo que ele tem várias funções. Uma, deixar muito alinhadas as expectativas das partes. Ali é um momento em que as partes têm para esclarecer o que de fato estão pensando sobre aquela prestação de serviço. Eu vou lhe dar um exemplo. Recentemente eu atendi um médico bem insatisfeito, porque assinou um contrato com o hospital e
no contrato, o que ele tinha acertado de boca? Que ele ia fazer cirurgias. E aí ele assinou o contrato, e aí vamos começar o trabalho? Vamos. Ele recebe uma ligação. Olha, eu queria saber os dias que o senhor disponibiliza para o ambulatório. Ele disse, não, mas eu não vou fazer ambulatório. Aí a moça que estava ligando para ele falou, vai, porque aqui todos os médicos fazem ambulatório. Ele disse, não, mas meu contrato, o que eu negociei foi para fazer só cirurgia. Aí ela disse, não, mas no seu contrato, a cláusula X fala que o senhor faz ambulatório. Então, olha a insatisfação dele gigantesca. Ele até assinou o contrato, mas ele não leu. E é muito comum também, é muito comum o médico assinar o contrato sem ler, porque ele está confiando naquilo que foi dito. Mas tem que lembrar que, muitas vezes, a pessoa que elaborou o contrato não estava presente naquilo que foi dito, então ele não vai fazer daquilo que foi dito, às vezes ele vai fazer o padrão, né? O padrão, exatamente. Então, é importante a leitura desse contrato, é o que eu sempre falo, médicos, leiam o contrato. E muitas vezes não está estabelecendo prazos de pagamento, as formas de pagamento, às vezes nem mesmo valores, então fica aquele disse-me-disse, e depois quando tu começa a trabalhar, porque tu está empolgado, trabalha, feito um camelo, e depois... Aí depois você chega lá e fala assim, não, mas olha, você vai receber só quando o plano me pagar. Aí você tem planos aí que vão pagar quando? Mas e se acontecer a glosa? Está previsto no contrato se acontecer a glosa? Não, se glosar, você glosou junto, você também não recebe, né? Mas quais são os motivos da glosa? Não interessa, não está previsto no contrato, porque daí a gente pode também trazer a questão da glosa, no sentido de que é uma glosa relacionada ao médico, foi o médico que deixou de cumprir a obrigação, ou foi uma perda de prazo de cobrança, né? E aí é uma questão administrativa da instituição. Então, muitas vezes isso não é levado para o contrato. Por isso que eu digo, o especialista nessa área é fundamental, porque ele já sabe todas as... Esses meandros, né? Eu ia falar assim uma palavra aqui meio feia, todas as complicações que podem dar, entendeu? Então, nesse caso, prever a relação em todos os aspectos é importante estar no contrato, porque é só puxar o contrato e dizer, não, mas está aqui. Se a glosa foi por perda de prazo na cobrança, eu não tenho nada a ver com isso, eu cumpri a minha obrigação. Então, quem vai me pagar? O plano não vai pagar, então a instituição vai pagar. Então, depende realmente de como é negociado, como é posto no contrato. E os profissionais de saúde, de uma forma geral, e os médicos em especial, não têm esse conhecimento, não têm esse preparo, né? E acabam entrando em muitas frias por aí, a verdade é essa, é o que a gente mais vê no dia a dia. Em especial, eu diria que aí vamos ampliar um pouco mais isso aí nessas relações com os hospitais, né? Que hoje em dia, como é que está o mercado de saúde de uma forma geral? Você tem planos de saúde, né, que são os que promovem ou que fornecem os clientes, de uma forma geral, que são os pacientes, a gente que não gosta de chamar de cliente, mas né? Fornece esses pacientes, fazem os contratos exclusivamente com os hospitais, e aí no meio dessa salada toda tá honorário médico, tá um monte de coisa, e que você não tem acesso nenhum para discutir. Salvo se você amarrar isso em contrato com o próprio hospital, independente do que ele negociou com o convênio. Isso não é um imbróglio grande para a justiça? Não é um complicador? Ou porque os convênios encaram isso como uma facilidade? Eles simplificam. Não, eu faço o contrato direto com a instituição. Só que a instituição não tem a habilitação, não vai operar ninguém, não vai realizar o procedimento X, o procedimento Y, não vai fazer consulta, porque a instituição é uma pessoa jurídica, né? Como o direito enxerga isso? Como é que está essa relação? Como é que tu enxergas isso como especialista na área da saúde? Quando a gente traz para a área do plano de saúde, hoje em dia qual é a tendência? Facilitar para o plano, digamos assim. Então, como é que é mais fácil para ele? Fazer 100 contratos ou um contrato só? Um contrato só. É a mesma coisa do pacote, que agora virou... é muito difícil negociar para conta aberta. Eles querem empacotar todos os procedimentos. Então, não, eu pago, sei lá, 40 mil num procedimento e você enfia aí o que der para ter lucro. Se não tiver lucro, o problema é seu. Então, vai do hospital aceitar ou não. E aí, a questão do médico também entra nessa parte. Para mim, é vantagem atuar nesse hospital? O que eu vou ganhar de benefício atuando nesse hospital? Eu já sei que o plano de saúde talvez não me traga muitos benefícios, então eu tenho como trazer pacientes externos meus, enfim.
Como é que a justiça encara isso? A justiça segue a vida dela, né? Dentro dessa relação. Então, ela vai responder aquilo que chegar para ela. O demandado, né? E o que eu percebo é que hoje, se a gente fizer uma análise, o médico sai perdendo muito nessa relação porque dificilmente ele judicializa. Então, se você for pesquisar essa questão de demandas contra plano de saúde para cobrança de conta hospitalar, eu tenho muito mais, um montante muito maior de cobrança de hospitais do que dos próprios médicos sozinhos. Aí, se eu for analisar a relação, pode sim ter relação com esse fato de que o plano contrata o hospital e não o médico, mas cadê o médico cobrando os honorários dele junto ao hospital? E aí, muitas vezes, ele não tem um contrato para cobrar o honorário dele junto ao hospital. Então, a gente cai na área dos contratos. Por isso que eu fui atrás dessa especialização. Porque eu digo, não, tudo está caindo nos contratos. Toda vez que me trazem uma demanda, essa demanda vai para os contratos. Porque a justiça ela precisa de um instrumento. Qual é o instrumento que ela vai pedir? Muitas vezes o contrato é um instrumento mais fácil para a gente poder cobrar alguma coisa. Claro, ele vai ser acompanhado do prontuário, de conta hospitalar, de algumas questões, precisa. Mas ele digamos assim, o cerne da questão, né? Ele é o centro. Então, quando eu vou para essa questão, como é que a justiça se comporta? Para a justiça isso é indiferente, ela está lá só esperando que cobrem. Agora eu, como advogada que atua nessa área, eu vou defender sempre que o médico analise se aquela relação vai realmente compensar para ele de alguma forma. Hospital, eu te trago tanto em cirurgia de plano, então eu vou trazer meus pacientes particulares para cá e você vai me fazer vai me dar algum benefício, vai dar algum benefício para os meus pacientes, enfim, uma questão de negociar. Claro que quando a gente está falando de um médico iniciante, ele não tem muito poder de barganha, então ele vai entrar e trabalhar como é que você... Num camelo. O camelo ali, né, e se der para receber, recebeu, né. Mas quando o médico tem mais bagagem, aí ele já consegue negociar de igual para igual ali com aquele hospital. Então, seria essa a ausência de contrato ou até o contrato sem uma leitura adequada, o maior erro nessas relações? Eu diria que sim. É o que com mais frequência você encontra. Não só o contrato em si, como eu lhe digo, o contrato ele é só para registrar o que foi dito. Uma negociação bem feita e o registro dessa negociação. Porque às vezes é o ímpeto de eu vou entrar nesse hospital e eu vou atuar nesse hospital, mas não pensa nessas minúcias de que depois está batendo na porta do financeiro e dizendo, cadê meus honorários? Não tem honorário para você. Né? Daqui 90 dias só que o plano vai pagar e aí você recebe o seu honorário. Então, é pensar essas minúcias. Isso hoje em dia já não é nem isso, né? Então, estou sendo, sabe, aquela... legalzinho, aquele plano excepcional. Excepcional que paga realmente que 90 dias, porque hoje é uma raridade. Às vezes eu evito de trazer alguns outros que geram um pouco de polêmica aqui para a nossa região. Aí eu prefiro... E numa situação como essa, que eventualmente ocorre um litígio por essas dificuldades aí, a suspensão do atendimento ao convênio, previamente comunicado, obviamente, como é que se enxerga isso? Como é que fica isso? Você, não estou recebendo, o plano não está pagando, está havendo muita glosa, ou então o valor é insuficiente, você quer romper com isso, quer que tenha uma melhoria. Que caminho você pode seguir? Eu sempre vou caminhar para o contrato, porque também não adianta eu dizer para o hospital, para de atender, ou para o médico, para de atender se o contrato disser que eu preciso de um prévio aviso, né? Então a gente olha o contrato, vê o que ele diz. E normalmente essas relações privadas, aí eu não vou trazer os planos públicos, porque daí são, né, tem as particularidades de cada edital, de cada contrato, da própria lei. Mas quando eu estou falando de um plano privado, o hospital ele tem condições de negociar e ninguém vai trabalhar de graça. Então, nesse caso, é olhar como o que o contrato diz, respeitar o prazo de prévio aviso que ele fala e, inclusive, um rompimento, às vezes. Às vezes, o que eu vejo, pelo menos na nossa região, de fora, nesse sentido, eu nunca atuei. Geralmente, para fora, eu atuo mais para fazer os contratos ou analisar contratos de clínica. Esse contrato de plano de saúde e hospital, fora, eu nunca atuei. Mas aqui na nossa região, o que a gente observa normalmente? O hospital, mesmo com prejuízo, ele continua atendendo aquele plano. E eu nunca consegui encontrar essa resposta. É porque eu trago mais pacientes. Tá, mas você traz paciente que não te paga. Porque o plano não te paga. Então, não faz sentido. Não está gerando uma demanda nem particular, porque não pode.
Então, nesse sentido, não vejo. Tem que ter uma análise realmente econômica ali e ver se aquele contrato compensa. Um outro ponto, se eu tenho paciente internado, eu não vou jogar para fora. Então, também, para eu parar um plano, eu tenho que observar, eu posso até parar de atender novos pacientes, atendendo os prazos contratuais, mas também não posso jogar para fora aquele paciente que está no meio do tratamento ali, né? Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Também tenho que pensar. Se é um paciente de alta complexidade, menor complexidade, mas de qualquer forma, mesmo parando o atendimento para novos pacientes, aqueles pacientes que ainda estão ali, e normalmente está até previsto em contrato, isso é recebível, né? Eu também posso cobrar ali o final, até a alta, né, desse paciente, e fazer a cobrança ali daquele paciente dentro ainda do contrato, mesmo que ele já tenha sido rompido. Já tenha sido rompido, né? E ainda aproveitando essa questão dessas relações, né? Na LGPD, aí falando de LGPD, de proteção de dados, né? Em clínicas, vamos começar com clínica. Consultório a gente já falou, mas em clínicas. Quais são os principais erros que você observa? O primeiro erro é que eu não tenho as barreiras de sistema. Algumas clínicas sim, mas tem clínicas que eu já atendi que não sabiam nem o que era. E todo software, é possível, você só ir falar com a empresa, né? Configura as barreiras de sistema. Então, quem vai ter acesso a que módulo? É o primeiro ponto que eu enxergo. O segundo ponto, raras as vezes eu assinei termo de consentimento para tratamento dos meus dados. E esse é um documento base. O tratamento dos dados. Para o tratamento dos dados. O que é o tratamento de dados? A partir do momento que você pega a minha identidade e já coloca no teu sistema, é tratamento de dados. Desde a entrada do dado até a eliminação dele, é tratamento. Eu preciso te autorizar a fazer esse tratamento e eu preciso saber para que você usa isso e onde você usa ou onde compartilha. Porque o compartilhamento pela lei é possível. Você vai compartilhar com um plano de saúde, por exemplo. Preciso enviar para o plano de saúde seus dados para poder receber a conta. Ponto. Eu não posso compartilhar com mais ninguém. Isso tem que estar no termo. Com quem eu compartilho os dados? Por quanto tempo eu vou armazenar esses dados? E aí, dados de saúde, guardo. Existem regras, né? Existem regras para isso. Tem regras. O físico, eu guardo por 20 anos. O digital... Imagina o espaço para guardar isso, físico. Tem gente que aluga casa. Tem hospital que aluga prédio, enfim. Tem, inclusive, arquivos que são pagos como se fosse um aluguel para você deixar lá os prontuários. Mas se eu vou para o digital, tem uma questão. Se a gente vai fazer análise de leis, você chega à conclusão de que você não pode apagar aquilo nunca. Então, assim, eu defendo a tese dos 20 anos também para o digital, uma tese que eu defendo, trabalhando com a lei. Mas se a gente for pegar ali a de proteção de dados e todas umas outras leis que tem, você vai fazendo uma combinação ali. Há entendimento, e eu já vi também jurisprudencial, de que tem que se armazenar por mais tempo. Não teria um prazo, né? Eu vou guardar isso onde? Porque, lembrando, quando eu tenho isso em nuvem, eu também preciso hospedar em algum lugar. Sim. E também é caro. Então, é um grande problema, um gargalo, acho que de todos os hospitais. Aí eu vou falar em hospital que geralmente o volume de prontuário, de quantidade, até de tamanho de prontuário é muito maior. É um gargalo muito grande. E, normalmente, é um gargalo que não se dá muita atenção. Preocupante, inclusive. Né? Mas, de fato, o custo vai para as alturas, se a gente considerar a quantidade de dados que se geram todo santo dia nos atendimentos. Porque vai desde vim fazer aqui, vim só fazer um eletro. Você pegou informações do paciente, você gerou dados, você gerou uma cobrança, né? Tudo isso é dado. Até um paciente que vai para uma UTI, ficar de longa permanência, gera um prontuário gigantesco. Sim. Se fosse ter no físico, vira uma bíblia. Vira, às vezes já peguei prontuários de 15 volumes, assim, para digitalizar, para pôr no processo. Faz digitalizar. Meu Jesus Cristiano. É complicado. É o custo da digitalização, porque também não vai ser eu que vou digitalizar. Então a gente tem que ter ali o custo, no mínimo ter alguém de tempo, de custo de pessoal ali para fazer aquilo. Então, você tem ali o termo de tratamento, autorização para tratamento desses dados é o base.
Isso aí serviria até para o consultório. Até para o consultório, também esquecendo de falar. E o consultório também. Até para o consultório. Então, assim, todo mundo que coleta dados tem que ter esse termo. E aí falar para que você está coletando, com quem você vai compartilhar, por quanto tempo vai armazenar e como você vai eliminar esses dados. Porque, por exemplo, se você armazena em papel, tem que incinerar. E aí tem que ter o certificado dessa incineração. Não é jogar fora. Tem que contratar uma empresa para você... por fim. Botar naquele, como é que fala? Aquele que picota o papel todinho e não resolve. Não, porque daí você vê aí nos filmes, né? A pessoa pega... monta de novo, enfim, a gente não sabe. Às vezes é um prontuário de celebridade, às vezes é um prontuário que vai, sei lá, um político que a gente, né? Enfim. E às vezes a turma imprime uma coisa errada ali e pega o papel para rascunho. Eu quero morrer quando eu vejo isso. Quero morrer. Eu criei uma campanha com todos os meus clientes que é borrão não. Porque se chama de borrão o papel, sim, né? Borrão não. Porque o que acontece? Não é que eu sou contra o meio ambiente, mas eu sou a favor do sigilo dos dados. Então você pega aquele prontuário, geralmente a gente vê conta hospitalar atrás. Às vezes, uma vez eu peguei um processo digitalizado, e aí eu olhava, era um processo antigo, e aí eu olhava uma página do paciente João, aí na próxima era a paciente Maria, no próximo era o paciente Marcelo, aí depois vinha o João de novo. Aí eu entendi, usaram borrão para imprimir, e aí na época foi digitalizado esse prontuário frente e costa, e aí juntaram no processo, e aí tá lá os dados. Que era o borrão. O verso que era o borrão era outro paciente, aí que eu fui entender, eu falei, meu Deus, nem invalidaram, não que servisse, mas pelo menos facilitava a leitura ali para o advogado, mas aqueles dados estão expostos, da Maria, de todo mundo que não era o João. Eu falei, meu Deus, olha o perigo, olha como é que as coisas eram conduzidas, e ainda são, muitas vezes, né? A gente chega em clínica que às vezes... Eu fui a uma clínica ontem, e aí quando eu tô lá esperando para ser atendida, né, pelo gestor... Você foi como... não, foi para consultoria. Tá. Aí eu olhei assim, o papel tinha imprimido uns desenhos para as crianças que ficarem lá pintando. Aí eu olhei, então, não tem nada para fazer, você pega assim... Atrás estava dado de paciente, estava dado de profissional de saúde, enfim, estava tudo. Aí eu falei, gente, de repente... Não pode, tá? Pega um papel em branco para imprimir. Porque justamente você expõe dados. Imagine que é o seu nome ali, você está sentado, aí você olha assim, meu Deus, né? E se, enfim, independentemente de se vai me gerar um dano ou não, de fato, no mínimo vai me gerar uma insatisfação com aquela instituição. Que também hoje em dia é muito importante a gente pensar, por conta da imagem da instituição. Então, assim, tá nos detalhes, né? O perigo está nos detalhes. O borrão, a utilização de borrão, deixar uma ficha de paciente em cima de balcão, né? Passear com ficha de paciente pelo hospital, eu já vi acontecer. Então, assim, chegar num setor que não tem nada a ver com o prontuário do paciente, porque estava indo para outro lugar e parou para tomar um café e o prontuário do paciente... Coloca ali em cima E até dentro do hospital tem que ter esse cuidado. Quem são os profissionais de saúde que precisam pegar esse prontuário? E quem não é, não tem que pegar. Não tem porquê... a secretária de um médico ter ciência do prontuário de um paciente que não é função dela, né? Ou você está ali numa determinada área do hospital, ou pessoa da limpeza ter acesso. Porque, assim, volto, além da questão do sigilo, você não sabe quem está ali. Pode ser uma celebridade, pode ser um político, pode ser alguma coisa que vai sair mais cara a indenização, digamos assim. Então, a gente tem que ter cuidado com os detalhes quando é relacionado à segurança de dados. E, por fim, quando você vai eliminar os dados, você precisa informar a pessoa que vai eliminar. Mandar uma cartinha, um e-mail, alguma coisa que esteja dito na tua política de dados, e aí o interessante é que todas as empresas tenham, né? Interessante não, é uma obrigação até, uma política de dados, que lá eu informo como eu vou eliminar esses dados e qual é o meio que eu vou comunicar. Então, é o e-mail da pessoa. Se ela não usa mais, aí o problema já é dela, né? Foi o e-mail que ela me informou. E aí eu mando um e-mail, olha, eu vou excluir os seus dados daqui do meu sistema, você gostaria de algum que eu te entregue, né? E aí, se a pessoa não manifestar nada, ok, tem um prazo, mas se ela manifestar, ela vai até o hospital e pega o prontuário dela, por exemplo.
É um direito. E isso é um ponto interessante. Você tocou num ponto interessante. A gente... existe essas demandas eventuais, né? Olha, eu quero o meu prontuário, né? Em que situações você tem a obrigação de fornecer, de que forma fornecer e quem pode ter esse acesso? Porque normalmente é só o paciente. Mas digamos que esse indivíduo faleceu. Aí vamos botar nessas duas situações, né? Na situação de que uma demanda de um prontuário, de informações, o cidadão já está por aí contando história, e no eventual caso de um falecimento. Eu acrescento mais um caso. Quando ele não está podendo tomar decisões sobre ele. Está na UTI, está em coma, enfim. Então, o primeiro caso, o paciente está vivo, está lúcido, consciente e orientado, o prontuário é para ele. A não ser que ele faça uma declaração em prontuário médico de que ele autoriza a filha fulana de tal a obter cópia. Ele autorizou. Mas às vezes o cidadão está lá internado, ele está consciente, orientado, dono de si, e o familiar chega criando o caso porque quer ter acesso ao prontuário dele internado. Não pode. Inclusive, o paciente pode colocar em prontuário que até pós-mortem ele não quer que ninguém tenha acesso. E aí ele declarou que ele não queria. Vamos supor que seja um paciente com HIV, não quer que a família saiba, enfim. Então, primeiro caso, paciente vivo é dele, o direito é dele. Se ele quiser ceder, que ele registre. Se ele também não quiser entregar para ninguém, ele não entrega para ninguém. Mas, filho, foi lá, meu pai está internado aqui, eu quero. Não vai ter foto. Eu já vi muito dessa história. Não vai de direito, vai ter foto, de registrar, porque é do meu pai. Não tem direito, nem foto, só o paciente. Aí pode ser firme mesmo. Não vai ter direito, acabou e pronto. Pode ser incisivo, só quem tem direito é o paciente. Se o paciente não estiver nas suas condições, né, não está lúcido, consciente, orientado, está em coma, ou ele realmente não está atendendo ali, né? A gente fala lúcido... Fora de si. Está fora de si. Aí a gente vai para o responsável por ele, né? Tem pai, mãe... E normalmente registrado, o responsável pela internação, normalmente é a pessoa que fica registrada. Aí tem que ver se realmente é a esposa, o marido, se é pai, mãe, se é filho, filha. Aí sim, né? A gente vai para o responsável. E se faleceu? Herdeiros. Os herdeiros têm direito. Aí tem muita briga, porque a mulher fala, olha, não quero que os filhos tenham acesso. Às vezes é uma mulher que não é mãe dos filhos, né? Tem uma briga. Não, mas sim, tem acesso, porque eles são herdeiros, eles podem. Ah, não, eu não quero que o meu irmão tenha acesso. Tá, mas o seu irmão também é herdeiro, então ele pode igual. Então os herdeiros, eles podem, depois do falecimento, entrega-se para os herdeiros, né? Sempre em cópia, porque lembra, né? A obrigação é do hospital... De guardar o documento, né? Guardar o documento. Então sempre entregue em cópia. A Lei Geral de Proteção de Dados autoriza que a pessoa peça a eliminação desse prontuário. E aí, quando saiu isso, ficou um bafafá, né? Mas como assim? Como é que eu vou eliminar o prontuário do paciente? Eu não tenho que guardar? Tem, mas ele também tem o direito de dizer, eu não quero, pode queimar isso daí. Mas ele também perde o direito de reclamar qualquer coisa relacionada àquele tratamento. E aí precisa de um documento específico, tanto como se fosse um termo de requerimento e ciência, que ele está requerendo aquilo ali, mas que ele tem ciência que a partir dali ele não tem mais direitos relacionados a aquilo... Ele vai alegar qualquer coisa, mas não tem mais escrito. Não tem meio de prova, né? E aí o hospital não tem meio de prova não porque perdeu, mas porque o paciente exerceu um direito que é dele. E tem que incinerar. Não é picotar. Não é picotar. É incinerar. E tem que vir um certificado de incineração. E a gente tem empresa que faça isso aqui na nossa cidade? Já fazem, tem. Todos os hospitais que tem prontuário físico, eles têm conhecimento, normalmente. Eu te confesso que eu não tinha esse conhecimento. Olha. Aí é algo bastante interessante que eu desconhecia da questão da eliminação dos dados. A questão do borrão eu vejo com muita frequência, ainda vejo, por aí, ainda vejo. Que é aquela história, né? Porque é gasto de papel, é gasto disso, economia. Mas um barato pode sair caro, né? Porque a gente não sabe quem tá ali vendo, né? É que nem às vezes... cirurgia, você faz ali aquela foto, e aí não, mas eu não vou mostrar o rosto do paciente. Mas pega um pedacinho, que a pessoa tem uma pinta, que ela sabe, característica dela, ela sabe que é ela pode reclamar.
não autorizei o uso da minha imagem. Então, também é um risco muito grande, né? Aí o borrão vai para essa linha também, no sentido de que eu não sei quem está vendo. Até a própria pessoa pode ver e aquilo é um vazamento, pode ser considerado um vazamento. Claro que a extensão do dano, a valoração, né, o valor vai depender da prova, o que causou, se realmente houve um dano. Aí são outros 500, né? E nesse cenário da proteção de dados, você tem visto com frequência, ou mais recentemente, um aumento de processos em relação a isso, de vazamento de dados? Como é que está isso aí? Você falou que os hospitais têm sido alvos frequentes aí, grandes instituições, na verdade. Normalmente os alvos são as grandes instituições, por isso que as pequenas ainda não ficaram. Porque assim, a gente tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, que seria a responsável pela fiscalização, uma espécie de ANS para os dados, né? Mas no geral. Mas a gente percebe que essa é uma lei que, efetivamente, de aplicação, ainda não colou muito no Brasil. Então, o que se tem normalmente são reclamações, são ações judiciais de particulares que, de alguma forma, sofreram algum dano por um vazamento. E aí a gente não tem só na saúde, né? Tem em qualquer área. E a área, por exemplo, de telefonia é muito mais comum. E aí elas entram requerendo indenizações. Mas a fiscalização em si, as multas que são milionárias, ainda não vi acontecer com aquilo que a gente tinha tanto medo no início. Ellen, particularmente pelos estudos, percebo que talvez seja porque nem o governo consegue evitar o vazamento. Hoje, um dos maiores índices, se não maior, é do SUS. Então, como é que eu vou exigir a ferro e fogo se o próprio SUS é o primeiro a vazamento? E tem essas informações aí nos sites oficiais que a gente faz pesquisa, que encontra. O SUS é o maior, hoje, em índice de vazamento de dados. Que no final das contas é o maior sistema, né? Porque também o quantitativo de usuários. Pela maior parte da população acaba atendimento no SUS. A gente tem, se não me falha a memória, a última vez que eu levantei, cerca de 50 milhões de beneficiários de plano de saúde no Brasil, ou seja, você tem o restante da população, é 1/4 da população mais ou menos, né? Se tiver aumentado isso aí, não peguei a atualização, mas 1/4 da população tem plano de saúde e os outros 3/4 não. E vão depender exclusivamente do Sistema Único de Saúde, que gera uma montanha de prontuários. Mais recentemente que a gente tem visto, pelo menos aqui em nosso estado, uma digitalização também, partindo para um prontuário eletrônico, mas isso não exime as impressões continuam. Continuam, Então, aí trabalha com aquele prontuário híbrido. Do paperless, a gente ainda não conseguiu implementar, que é algo que até você comentou mais cedo, fez alguns cursos, especializações, área de gestão e tudo mais, então isso se fala muito sobre isso, na questão da sustentabilidade, inclusive, e na segurança de dados, com assinatura por certificado digital e tudo mais. Mas na prática, ainda te digo mais, no próprio SUS, que eu trabalho no Sistema Único de Saúde, muitas vezes você faz a sua assinatura por extenso, que o conselho diz que você pode fazer, a sua assinatura por extenso com o CRM embaixo, e o auditor do SUS devolve, porque quer o carimbo, que qualquer Zé Mané pode mandar fazer na esquina. Esse carimbo é uma polêmica. É uma polêmica para tudo. Glosa de plano de saúde, às vezes, não tem carimbo. Tá, mas por lei, não precisa do carimbo. Isso, o próprio paciente reclama que na hora que vai receber o seu remédio na farmácia popular, né, eu uso hoje 100% de receita digital, com certificado digital. Não escrevo mais em receituário comum, não faço manual mais, não faço. Né? Não que a minha letra fosse feia, muito pelo contrário, minha letra sempre foi bastante elogiada, inclusive, pela caligrafia. Mas a gente vê que os profissionais de saúde, os médicos específicos, têm letras horrorosas, para não dizer outra coisa. E completamente ilegíveis na maioria das vezes. E aí você parte para o digital, e aí tem setores, tem órgãos e instituições que não, a gente não aceita digitado, tem que ser manual. Eu acho que às vezes tem determinadas situações, setores públicos, inclusive, que não acompanham o avanço. Ou é resistente, eu sei o que se passa na cabeça, porque para umas coisas é super avançado, né? Você tem
mas para outros é esse atraso de vida. E aí, se for pegar essa questão da letra, inclusive é infração ética, porque o paciente... Ilegível. É ilegível, o que adianta? E aí, falando sobre prontuário que é físico, a letra é um drama na vida de todo mundo, assim. Na vida do advogado, então, porque a gente vai fazer uma defesa, às vezes não entende nada que está dito. Aí chama o médico, doutor, me dá uma ajuda aqui. O que o senhor escreveu? Ele não entende o que ele escreveu. Então, como é que eu vou me safar dessa? Nem ele consegue te dizer o que ele tá querendo, o que ele escreveu naquela época, ele não lembra. Não, porque daí tem 10 anos, e aí a pessoa olha, não sei, né? E aí tenta puxar pela memória, mas aí operou tanto paciente, enfim. A questão da letra também é uma luta, porque como é que eu vou entregar para o paciente um prontuário que está ilegível? Cadê ali o dever de informação? Não tem. Então, também é um problema muito grande. E a questão de ter a preocupação de ser ele a redigir o que compete a ele. Porque, às vezes, o médico, a gente entende, uma cirurgia atrás da outra não tem aquele tempo possível de dedicação. Mas, muitas vezes, vem informação faltando. Como é que eu faço a defesa desse médico? Porque ali, o prontuário é o documento de defesa do médico. Ele tem que lembrar disso. Você tem que estar martelando na cabeça dele. Então, tanto estar legível para um juiz ler, né, quanto estar legível para o paciente ou para ele próprio, é muito importante. E completo, né, as informações cruciais ali do que foi feito numa cirurgia, e eu falo especificamente cirurgia porque geralmente é onde o dano pode ser maior. E hoje, no teu trabalho, no dia a dia, nessa tua consultoria, e aí tu engloba, tu avalias todos esses aspectos aí, desses processos, dos contratos e dessas avaliações, dando essas orientações, né, para o cliente, para ele chegar e ficar todo legalzinho, digamos assim. É que nem eu trabalho como se fosse o médico, né? O que o senhor prefere? Não o que o senhor prefere, mas em termos de o que a medicina prefere, né? Que o paciente vá anualmente fazer um check-up, ver se está tudo certo, ou já chegar um paciente terminal de câncer, sei lá, né? Então, é a mesma coisa. Se chega para mim um médico que no prontuário dele não está bem feito, não tem um termo de consentimento, não tem nada, recebeu ali uma citação de 1 milhão, aí eu começo a ficar meio tensa, né? Digo, doutor, vamos preparar aí o bolso, porque nem o seguro cobre. Porque se eu não estou redondo, o seguro não cobre. Então, muitas vezes o médico fala, eu tenho seguro. Tá, mas se eu não estou redondo, o seguro não cobre. O seguro vai... Vai ter as suas cláusulas, né, de proteção, obviamente. Exato. E as letrinhas pequenas são as que mais enrolam, né? Aquelas que a gente não lê. Aquela que não lê, né? O seguro, mas num contrato gigantesco que cheio da letrinha miúda. Que ninguém lê. E aí, nesse sentido, muitas vezes é ali que o médico não vai, né? O seguro não vai cobrir. Então, a gente tem que fazer toda essa análise e muitas vezes o médico está descoberto em muitos aspectos. Aí, às vezes, faz acordos, fica injustiçado. Uma vez eu atendi um neurocirurgião que ele falou, poxa, foi uma cirurgia pelo SUS. Se eu ganho uma merreca, sei lá, talvez não cubra nem o custo de um advogado. Eu falei, pois é, doutor, mas olha aqui seu prontuário. Né? Como é que vai... Não tem uma defesa aqui para o senhor, não tem prontuário praticamente. Então, é sempre importante pensar que a gente não sabe o que vai acontecer com aquele paciente, ou se ele falecer, o que vai acontecer com o familiar. Então, nesse sentido, o que eu faço? Depende do que o cliente quer, né? Então, às vezes o cliente me chama para ver os contratos da clínica, ou para ver os contratos só de algo pontual que ele está contratando, um plano, né? Às vezes o hospital quer que eu faça uma negociação, acompanhe uma negociação. Então, depende do que é ali. Mas, dentro dessa área de saúde, eu costumo dizer, faço gestão de risco. Eu tenho que ver onde é o maior risco e atuar naquela... Porque, às vezes, tem muita coisa para fazer. Aí, quem tem muita coisa para fazer não faz nada. Então, a gente vê o que maior potencial aí de... Ou um risco judicial, ou um risco à imagem. Porque, às vezes, hoje, você vê uma postagem na rede social, também é capaz de trazer... Talvez não fechar uma empresa, mas trazer um prejuízo durante algum tempo, até para limpar a imagem, a gente percebe que acontece. Esse é um outro ponto interessante. Às vezes a gente, eu queria até levantar, já voltando um pouquinho lá no início da nossa conversa em relação a consultório. Não é incomum a gente perceber
que estão nos gravando a consulta, seja por áudio, às vezes batendo foto mesmo, ou filmando. De que forma o profissional poderia se posicionar em relação a isso? Como é que deve agir? Ninguém pode ser filmado sem autorização, né? Então, aquela câmera escondida do Fantástico aí, o pessoal fica assistindo e aí acha que é só gravar. E não, né? O médico ele não pode ser gravado sem autorização. A consulta médica, ela pode ser gravada? Até pode, né? A gente vê aí teleconsulta normalmente, mas isso para finalidade de prontuário, o paciente dando sua autorização por escrito e todo mundo está ciente. Essa câmera escondida aí, ela não é permitida, não é um direito do paciente. Muitas vezes o paciente acha que só tem direito e não tem deveres. A imagem e voz do médico também é dele. Aquele momento de consulta, o que ele fala também é dele, não é só do paciente. Então, o médico não pode ser gravado escondido e isso ser um direito do paciente. Caso o médico tome ciência disso, o que ele pode fazer é informar. Eu não lhe dei autorização para gravar, essa é uma consulta entre médico e paciente, então eu não estou lhe dando autorização para gravar. Claro que o médico não pode pegar o celular da pessoa, porque daí também não é permitido, até sob o âmbito do direito penal, não pode fazer. Mas ele pode, se ele quiser dar sequência a alguma coisa, talvez fazer um registro de boletim, mas até ali, então, não foi usada aquela gravação, então não tem também um dano comprovado. Mas se ele usar essa gravação e lhe gerar um dano, também você pode ir contra o paciente numa ação judicial e pedir a indenização. Tem paciente que mancha a imagem do médico usando de difamação, por exemplo. E o médico pode, sim, ir atrás desse paciente, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil, e buscar uma indenização. Não é só o paciente que processa o médico também pode processar o paciente. Não é algo comum, né? A gente não vê o médico processando nem plano de saúde, nem hospital, nem nada, exatamente. Engole o prejuízo e vai embora para casa. E aí, obviamente, isso gera determinadas situações aí, até de abuso de poder econômico que alguns exercem sobre essa relação, né? Que deveria ser uma relação saudável e ela está bastante desequilibrada nos últimos tempos. Né? Bom, Hélio, o papo tá muito bacana, tem pano para muita manga. Quem sabe a gente volte a fazer um segundo episódio no futuro sobre um outro tema que teve muita informação interessante, mas estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje. E eu queria assim que você fizesse finalizasse dando uma dica, uma sugestão ou um alerta para os nossos colegas médicos de uma forma geral, né? Porque o hospital vai ter a sua condição, vai ter sempre seu jurídico associado, algumas clínicas sim, outras não, as maiores muito provavelmente sim, mas o médico que está ali começando sua carreira, vai montar o seu consultório, acha que está tudo bem, tudo legal, é só sentar ali e atender bem os pacientes que está tudo certo, e não é bem assim. Eu queria que você deixasse um recado para eles. Bom, se eu puder dar um recado para vocês, primeiro, tratem cada paciente de vocês como se fosse assim, um potencial paciente que vai tirar o seu CRM. Eu sempre brinco assim. Porque a gente não sabe quem está do outro lado. Às vezes é uma pessoa com uma expectativa muito alta de cura, enfim. Então, buscar atender bem, humanização, hoje é o que se mais fala, da questão da humanização. E para proteger os seus negócios, né, a parte até financeira da coisa, porque ninguém trabalha só por esporte, né, ou por amor, todo mundo precisa trabalhar para gerar renda, não negligencie aquilo que você assina. Então, não assine cheque em branco, não assine contrato sem ler. Para mim, o meu mantra, assim, não assine um contrato sem ler. E assim como o jurídico o hospital vai ter o jurídico dele, tenha um jurídico, nem que seja para um contrato importante em potencial. Mas, assim, aquela pessoa que vai analisar o contrato, que vai te ajudar na negociação. Porque isso é fundamental para não ter prejuízo, para não trabalhar de graça, para não ficar insatisfeito. E aquele médico do consultório basicamente a humanização e a atenção aos detalhes no tratamento e no registro desse tratamento. Acho que, na verdade, é para todo mundo, desde o pequeno até um grande cirurgião, é isso. É observar os detalhes, registrar tudo, porque o registro é a arma de vocês, e não assinar contrato sem ler. E onde que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais, algum site específico? Fala um pouquinho pra gente. Eu tenho o Instagram, que é aellen.vieira, Ellen com H e 2 L's. Lá vocês me encontram. Tem meu WhatsApp também na bio, no link da bio.
E eu tenho um site que é www.ellenvieira.adv.br. Lá eu trago basicamente os meus produtos de contratos e termos, que hoje é o meu maior foco de atuação. Porque, como eu te falei, né? Sempre que eu chego numa clínica para fazer uma gestão de risco, eu vejo que o grande problema está nos contratos e nos documentos mesmo, que são obrigatórios ali, que respaldam a... Deveria ser obrigatório, né? Eles são obrigatórios. Agora, se são utilizados, é outros 500, né? Então, vocês me encontram aí. Maravilha, Ellen. Muito obrigado mais uma vez por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente conversando. E eu queria convidar todos aí, especialmente vocês que ficaram até esse finalzinho, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, para ficar sempre alerta aos novos episódios, né? Sempre com assuntos bastante interessantes, sempre trazendo novidades aqui no nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima.